dia, muita paz. Que eles falam é o Dr. João Jorge Cabral Nogueira, médico e psicoterapeuta transpessoal. Semana passada falamos sobre setênios. Uma grande amiga, de Maria, me pediu para falar mais especificamente pelas alterações hormonais desses períodos, e como daria muito material, vou falar daquele período mais importante, dos dois períodos mais importantes, que é da menarque, aquela fase da segunda infância, né? O segundo setênio, onde as meninas e os meninos se transformam em homens e mulheres pela sua sexualidade, e do sétimo ao 10º setênio, onde os homens e as mulheres entram em menopausa e andropausa. Então vamos devagar, né? Segundo setênio, ali por volta dos 12 a 14 anos, as meninas e os meninos desenvolvem seus caracteres secundários. Antigamente era mais tarde, mas hoje, por causa do excesso de hormônios dos alimentos, é mais cedo. Então, o que vem geneticamente se expressa agora nas meninas e nos meninos, apresentando então nos homens a ejaculação e nas meninas os seios, os pelos pubianos, e acabando com a menstruação. Então, inicia-se o ciclo reprodutivo nessa fase para meninos e meninas, e vai acabar o ciclo reprodutivo nos homens quando vier a andropausa e na menina quando vier a menopausa. A sexualidade não, a sexualidade ela vai se prolongar um pouco além disso, porque os hormônios caem, mas não caem totalmente, sempre há um espaço para a sexualidade. Então, na adolescência, nós temos aí um período de muita transformação, porque até aquele momento os meninos não tinham ou quase zero testosterona. A testosterona é um hormônio da agressividade, da luta, do poder, né? Os animais, homens, machos, têm muitas testosteronas. Animais homens foi ótimo. Os animais machos têm muita testosterona. Então, por isso que os meninos logo na adolescência começam a arrumar seus bandos para brigar um com o outro, porque tem que descarregar aquela testosterona. Uma forma muito boa de fazer isso é colocar esses jovens em jogos ou em lutas marciais, que eles vão descarregar essa agressividade produtivamente e eficazmente, e não indo para gangues, né, negativas e drogas e essas coisas todas. E as meninas, elas começam a ter a vaidade, que até então não pensavam nisso, começam então a ter a vaidade, a feminilidade, que vai fazer então essa atração do sexo oposto. Bom, é uma fase, eu diria, um pouco conturbada, mas é uma fase que ela tem aí seus 3, 5 anos, depois normaliza. Uma fase mais dos ciclos do homem e da mulher mais longos, então é da andropausa no homem, quando cai a testosterona, cai a libido, e nesse ponto muitos homens entram em depressão porque não aceitam diminuir ou mesmo mais na velhice acabar a sexualidade. Um colega meu de faculdade falava assim: olha, João, sem sexo o mundo não se sustém. O que rege o mundo é o sexo. Eu achava que sem sexo o homem não conseguiria viver. Eu não concordo com ele, né? Porque nós temos muitas pessoas que não têm sexo. Por exemplo, monges, monjas, padres, freiras, monges budistas, não são só cristãos, e mesmo sem serem monges, pessoas que decidem pelo celibatário. Conheço algumas que não têm interesse nisso, têm outros interesses. Mas é uma coisa para quem gosta, muito boa e essencial para quem gosta. Então, queridos, o que acontece na andropausa é isto: os homens ficam muito deprimidos. Eu tive um caso de um paciente, gente, que chegou para mim e falou: doutor, se o senhor não me curar, eu me suicido. Eu falei: pelo amor de Deus, não faz isso não. Procura outro profissional. O que está vendo? Então me contou que teve uma crise hipertensiva, parou no hospital,
e passavam para ele um antihipertensivo, na época, chamado Serpazol, que broxava, né? Então, eu falei, não, vamos dar um jeito nisso. Mandei para um colega meu, Dr. João Silva Santos, que era cardiologista na época, e ele trocou a medicação e eu comecei a fazer a terapia nele. Era um problema de um trauma, de uma briga com o patrão na empresa, consegui fazer esse tratamento do perdão, do entendimento, e para depois fazer uma confrontação amorosa, eles conseguiram fazer as pazes e a pressão alta acabou. Mas veja que ponto chega, uma pessoa querer suicidar por ficar sem sexo. Fora essas exceções, eu diria, né? Os homens, eles têm, como caem mais lentamente os hormônios, eles têm menos problemas que as mulheres. As mulheres caem mais rapidamente os hormônios. Assim como elas menstruaram lá pelos 12 a 15 anos, agora elas deixam de menstruar lá pelos 45 a 55, em média 49, que é o 7º setembro. Quando a mulher deixa de menstruar, ela já perdeu os hormônios que fazem a ovulação, que é principalmente estrogênio. E esse estrogênio é responsável pela beleza da mulher. Olha que coisa interessante. Eu faço 50 anos de medicina esse ano, acompanho isso desde o início. Eu acompanho no início da estrogenoterapia para mulheres na menopausa. Então foi assim, sabe, uma explosão de quando descobriram que o estrogênio fabricado deixava as mulheres lindas. Toda mulher queria fazer estrogênio. Lógico que não queria ficar bonita, né? Aí com o tempo foi se vendo que esse tratamento prolongado de estrogênio aumentava drasticamente o câncer de mama. E hoje nenhum médico atualizado passa mais estrogênio para as mulheres. Só que algumas mulheres tomam apesar dos médicos, não são remédios controlados, porque elas querem a beleza eterna. Não assumindo que nós, idosos, temos nosso tempo de senilitude. Nós não vamos ficar para semente, ninguém fica para semente. Então hoje temos hormônios naturais, né, que podem ser dados, e temos tratamentos, porque a velhice não é só o estrogênio, ela também é a perca da flexibilidade da pele, a pele começa a ficar mais flácida, para isso tem que se fazer tratamentos, exercício físico, que é muito importante, né, para que essa pele vá tendo uma diminuição, né, do envelhecimento, um envelhecimento mais lento. Isso pode se conseguir, mas parar o envelhecimento é impossível. E quem tenta isso acaba se deformando, acaba botando botox na cara toda para manter aquela pessoa jovem. O botox é uma toxina da cobra, então aquilo dura pouco tempo e tem que ser doses pequenas para não dar o efeito da toxina, né? Senão desmataria. E então aquilo é um efeito provisório, momentâneo, daí a pouquinho passa, cai tudo de novo, tem que fazer de novo, com os riscos da intoxicação por essa substância. Então, assumir a nossa velhice, assumir a nossa senilidade, assumir que nós envelhecemos, que nossas rugas são sinais do que nós vemos na vida. É muito mais importante ficar atrás de o rejuvenescimento eterno que não existe. Um dia nós partiremos. Mas se nós tivermos uma boa alimentação, o exercício físico, um bom tratamento, nós podemos então ter um envelhecimento mais suave, mais tênue. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenham gostado. Muita paz e até semana que vem.